No programa de hoje, vamos conversar com o professor João Emanuel. Ele é professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e conosco vai falar sobre um tema muito importante, que é as implicações que nós podemos trazer, compartilhar com vocês que nos acompanham a respeito da presença de militares da ativa e da reserva no governo federal brasileiro. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja bem-vindo, professor João Emanuel, ao nosso Espaço Cidadão. Prazer estar aqui com você, Robson. Estou à disposição para a gente conversar sobre o tema. Prazer tê-lo conosco, professor. E eu inicio a nossa primeira pergunta sobre como é que nós devemos interpretar, compreender a presença de militares dentro de um governo civil, sejam eles militares da ativa ou da reserva? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu acho que a gente ajuda a entender muito do que é o governo atual. Na verdade, é o seguinte: os estudiosos da questão militar no Brasil hoje convergem para um diagnóstico de que Bolsonaro não foi um acaso na política brasileira. A candidatura Bolsonaro ela foi bancada pelas Forças Armadas, particularmente o alto comando do Exército. Como é que isso se demonstra, essa afirmação? Desde 2014, depois da eleição, a última eleição em que Dilma venceu Aécio Neves, Bolsonaro passou a ter permissão para fazer política dentro das academias, particularmente a Academia AMAN, Academia de Agulhas Negras. Então, quer dizer, isso é uma decisão política, porque formalmente os quartéis, você não pode ter politização nos quartéis. Então, você tem uma autorização do alto comando das Forças Armadas para que Bolsonaro participasse ativamente, fazendo campanha desde 2014 dentro das academias do Exército, Academia das Forças Armadas. E eu até acrescento, professor, um fato importante também, é que aproximadamente nesse período, um pouco antes, mais ou menos nessa transição, começou a se observar no Brasil inteiro a ocupação de determinados postos por militares da reserva. Quando não, em alguns momentos mais complicados ligados à segurança pública, a história da intervenção na segurança pública em determinados estados brasileiros. Essas questões, Robson, estão todas interligadas. Então, eu vou um pouco mais além. Ou seja, então, o que eu estou querendo dizer é que Bolsonaro ele é um projeto político das Forças Armadas brasileiras. Ele não, quer dizer, Bolsonaro não representa um raio em dia de céu azul. Ou seja, Bolsonaro é resultado de um trabalho político, ou seja, o alto comando das Forças Armadas brasileiras assumiram que Bolsonaro era a via de se chegar ao governo através do processo eleitoral. Como é que isso se traduz? Isso se traduz também por uma questão relativamente simples. Os militares, para ocupar governo, cargos civis no governo, precisam de autorização do alto comando. Então, esses 6.000 e poucos militares não estão ocupando cargos por uma decisão pessoal, mas por uma decisão institucional, o que é gravíssimo. São mais de 6 mil cargos. Mais de 6 mil cargos. Então, quer dizer, na verdade, nós temos, tá certo? Por que isso aconteceu? Aí a pergunta é, por que isso aconteceu? Porque os militares, os estudiosos das ciências sociais, da ciência política, da sociologia, acreditaram durante um certo tempo, depois da anistia e depois da Constituição de 88, que os militares finalmente passavam a ter uma postura profissional, de cumprimento profissional das suas obrigações, que é exatamente o que, basicamente? É fazer a defesa da soberania nacional, das fronteiras nacionais, contra um possível inimigo externo.
Só que alguns fatos aconteceram que começaram a estimular o protagonismo militar mais uma vez, porque o protagonismo militar é uma das características da história política brasileira. Os militares têm uma reiterada participação na vida política brasileira e, na grande maioria dos casos, como protagonistas de golpes de Estado. Inclusive, se nós considerarmos a própria formação, a instituição da República no Brasil, ela se deu por um golpe militar. A chamada proclamação da República, na verdade, foi um golpe militar. Então, mas voltando inclusive, um fato bem peculiar do próprio Rio Grande do Norte. Até os membros do Partido Republicano do Rio Grande do Norte só souberam que o Brasil tinha se transformado em república mais de uma semana depois, né? Para ver que não houve nem a participação popular, nem a participação, inclusive, dos membros do partido que desejavam criar a república, né? Inclusive, você tem os historiadores hoje relatam que Deodoro não era republicano. Então, Deodoro, na verdade, ele ocupou, através de um processo de uma conspiração de jovens militares da academia do Rio de Janeiro, ele ocupou esse lugar, mas ele não era republicano. Ao contrário, ele sempre foi muito ligado ao Império, né, ao Segundo Império, a Dom Pedro II. Mas voltando, Robson, a questão de por que os militares voltam a ter protagonismo. Durante o governo Fernando Henrique foi criado o Ministério da Defesa. Antes disso, você tinha um ministro da Marinha, um ministro da Aeronáutica, um ministro do Exército. E uma coisa extremamente inovadora era um ministro da Defesa ocupado por um civil. O ministro militar no Ministério da Defesa passa a ser algo que acontece agora no governo Bolsonaro. Todos os outros ministros da Defesa eram civis, desde a criação do Ministério da Defesa. Isso criou um mal-estar entre os militares, obviamente, que eles perderam o poder. Mas isso começou a despertar o protagonismo militar. E a coisa se agrava com a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade ela vai constatar com comprovação o envolvimento das Forças Armadas nas ações de tortura e assassinato de muitos opositores ao regime militar, à ditadura militar. E isso, na verdade, criou um grande constrangimento dentro das Forças Armadas. E aí nós temos também o episódio do Haiti, né? O episódio do Haiti, em que todos esses generais que hoje ocupam a postura de destaque no governo, que não são só militares, na verdade, o comando principal do governo está hoje nas mãos de generais. Eles passaram todos pelo Haiti. E o que é que foi a experiência do Haiti? Foi uma experiência em nome da ONU de fazer a chamada garantia da lei e da ordem. O que é uma ação militar de garantia da lei e da ordem? É tipicamente uma ação policial. Não é uma ação típica de um militar, por exemplo, que defende as suas fronteiras, que defende a sua soberania. Então, esses militares todos, quando retornam, inclusive são chamados a fazer aquilo que fizeram no Haiti. O Braga Neto, inclusive, em alguns estados brasileiros, né, essa história da garantia da lei e da ordem, porque aconteceu algum tipo de problema nos presídios, outros problemas ligados à segurança pública, e se começa a criar, digamos assim, uma legitimação perante a população de que é importante ter militares no poder, no comando, no governo. E aí você tem o quê? Quer dizer, o caso do Braga Neto comandando, tá certo, uma intervenção militar nos morros do Rio de Janeiro. Ora, o que é que representa, por exemplo, alguns dessas figuras, desses generais que estão no governo? Por exemplo, o caso do Heleno, general Heleno. General Heleno foi ajudante de ordens de Silvio Frotas, que era o candidato à extrema-direita na última disputa presidencial, ainda dentro do regime militar.
quer dizer, contra a política de abertura promovida por Geisel e Golbery Couto e Silva, que indicava João Batista Figueiredo como general a fazer o processo de transição. Dentro do Exército havia um segmento de extrema-direita, chamada linha dura, que não concordava com a flexibilização e a entrega do poder aos civis. Por exemplo, o general Heleno, portanto, tinha íntima ligação com Silvio Frota, que era um general de extrema-direita. Um outro agravante: todos esses generais que hoje estão ocupando lugares de destaque, eles foram formados exatamente na década de 70, o período mais violento da ditadura militar, quando o terrorismo virou política de Estado. O terrorismo, ou seja, o uso da tortura e o assassinato passaram a ser políticas do Estado contra os opositores. Inclusive com documentos então, inclusive com documentos recentemente liberados, até mesmo pelo governo americano, né, de autorizações partindo do próprio presidente da República da época para matar. Ou seja, essa coisa é muito grave, né? Esse documento revelado pelo governo americano, porque se imaginava antes que a violência promovida, né, e praticada pelos militares fosse uma espécie de descontrole, ou seja, aquele segmento mais duro, né, mais à direita. É como se eles tivessem extrapolado das suas atribuições, e aí, quando os Estados Unidos revelam isso, mostra que as autorizações vinham do alto comando do Exército com a anuência do presidente da República. Então, quer dizer, a gente está diante de uma situação em que os militares, ou seja, esse grupo que se identificava com o setor mais conservador e mais arbitrário da ditadura militar, ele viu na figura carismática de Bolsonaro a possibilidade de retornar ao governo através exatamente do processo eleitoral. E você, quando você soma isso com a relação que os militares brasileiros têm com os militares americanos, nós somos um país em que os militares eles não têm autonomia na produção dos seus artefatos bélicos. Nós importamos todo o aparato militar dos Estados Unidos. E, ao fazer isso, nós nos submetemos ideologicamente também aos Estados Unidos. Inclusive, e passamos a atuar como uma força auxiliar. Inclusive, até treinamentos, são não só feitos pelos equipamentos, Estados Unidos. né? Não só equipamentos, mas até treinamentos Isso. militares para generais militares brasileiros são feitos pelo Exército americano. Isso é algo incrível. É porque um fabricante de armas, como os Estados Unidos, ele não vai vender armas para as pessoas usarem sem o controle de quem fabrica as armas. Então, quer dizer, o treinamento é parte integrante do processo de compra. Então, quer dizer, você condiciona a compra ao treinamento. E, ao fazer isso, é no treinamento que você consegue estabelecer o vínculo de subordinação política e ideológica dos militares brasileiros aos militares americanos, aos Estados Unidos. Não é por acaso que digamos Bolsonaro, assim, uma espécie de bandeira americana. É como um viralatismo militar. É como, na verdade, a gente é uma visão colonial. Nós somos, na verdade, uma colônia dos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse é o papel dos militares. E nós fazemos isso, inclusive, no jogo geopolítico. Todo mundo sabe hoje que o Brasil viveu nos últimos 5 anos foi consequência, fundamentalmente, da mudança de postura do governo brasileiro frente ao cenário geopolítico mundial. Ou seja, com os governos do PT, comandados pelo PT, que, na verdade, não era um governo do PT, era um governo de coalizão, liderados pelo PT, que foram governos que não foram governo de esquerda, era um governo, no máximo, de centro-esquerda, mas muitas vezes de centro, do ponto de vista do conteúdo das políticas. Quando você teve esse deslocamento do governo brasileiro, de certo modo, influenciando a América Latina, e o Brasil passando a ocupar um papel de protagonismo mundial no sul, né, entre os países do sul do mundo, com a constituição dos BRICS, e Brasil, Índia, Rússia, China, mais a África do Sul.
de África do Sul. Criação de um banco, inclusive. Quando você teve a descoberta do pré-sal, você criou a possibilidade de consolidar um novo papel estratégico para o Brasil. O Brasil teria condições de ocupar um papel de potência de média, vamos dizer assim, de médio calibre, com influência regional, com poder econômico. E aí, o que é que os governos do PT fizeram? Investiram fortemente na modernização das Forças Armadas, diversificando, inclusive, o fornecimento de armamentos. Você tem o caso dos caças, né, que você comprou os caças com transferência de tecnologia para o Brasil. Você tinha o desenvolvimento de um submarino atômico com tecnologia brasileira. Tudo isso para fazer a defesa das riquezas nacionais com a descoberta do pré-sal. Ora, eu acho que houve uma ingenuidade muito grande por parte dos governos e dos estrategistas do governo do PT em não imaginarem que isso iria ter consequências sérias, porque a gente estava desequilibrando o jogo geopolítico mundial. E mais, o Brasil passava a ser um player de grande importância econômica e política no cenário internacional. É tanto que o acordo com o Irã foi feito pelo Brasil. O acordo nuclear com o Irã foi feito pelo Brasil. Os países ocidentais tentaram e não conseguiram. E o acordo militar foi feito pelo presidente Lula e pelo ministro Celso Amorim. Então, quer dizer, isso mostra o seguinte, quer dizer, quando o Irã reconhece no Brasil um interlocutor capaz de falar em nome do Ocidente, isso significa que o Brasil estava ocupando um lugar que ele nunca havia ocupado antes. E, obviamente, que isso não iria ficar barato. Tá certo? Os Estados Unidos, a partir daí, passou... em paralelo a isso, você tem o declínio americano e a ascensão da China como um novo um país que disputa a liderança mundial, né, da geopolítica mundial, da economia mundial. E da tecnologia digital, inclusive. Né? Tudo. Né? Hoje a China está na frente dos Estados Unidos em tudo. Né? A Rússia está na frente dos Estados Unidos em termos de armamentos militares. Então, quer dizer, os Estados Unidos é uma potência em declínio. E numa potência em declínio, ela não pode permitir que, nas suas proximidades geográficas, você tenha um enfraquecimento da presença e da influência americana. E aí você tem a Operação Lava Jato, você tem o impeachment de Dilma, você tem a prisão de Lula, você tem a candidatura de Bolsonaro, que, como não tinha adversário, o principal adversário, que era exatamente o preferido pelas pesquisas de opinião, foi arbitrariamente e por pressão do alto comando do Exército, o STF não aprovou o habeas corpus de Lula, que permitiria que ele disputasse as eleições. Você tem um cenário para a volta de Bolsonaro, que era uma figura tosca, que era uma figura até meio folclórica, mas que ganhou repercussão em função do agravamento da crise de segurança pública no Brasil. Ou seja, o aumento da criminalidade e a insegurança das pessoas nas cidades propiciou que um discurso de extrema-direita passasse a ter reverberação, as pessoas começavam a acreditar, mesmo que sendo uma solução falsa e não produzir resultado, que aquilo que ele falava poderia ser a solução. Ou seja, bandido bom é bandido morto. Ou seja, você vai resolver o problema da falta de segurança matando as pessoas e enchendo as pessoas nas prisões. É tanto que o Brasil hoje tem as maiores populações carcerárias do mundo. E o problema não foi resolvido. Mas, enfim, esse é o quadro geral que faz com que a gente tenha... A gente tem hoje um governo militar. A gente não tem um governo militar. Era essa pergunta que eu ia fazer agora, né? Se nós podemos afirmar, professor João Emanuel, você como cientista político estudioso da área, dessa área da participação de militares na política, né? Se hoje, diante de tantos militares que nós temos da ativa e da reserva dentro do governo Bolsonaro, e diante de todo esse contexto que foi formado para que chegássemos onde estamos, né? Se a gente pode realmente afirmar que hoje o Brasil tem um governo militar.
nós temos um governo militar. Tá? E aí o mais trágico e o mais ameaçador para a sobrevivência da democracia brasileira, Robson, é que esse trabalho de enfraquecimento ou dilapidação do Estado democrático, ele aconteceu a partir do próprio Estado, ou seja, por dentro do Estado. Basta ver, por exemplo, toda a ação perniciosa e ilegal promovida pelo Ministério Público Federal com a anuência de uma parte do sistema judiciário brasileiro. O golpe contra Dilma foi feito pelo parlamento. Então, ou seja, é como se a democracia estivesse sendo corroída por dentro. E agora esse processo se completa ou se agrava com o fato de você eleger um presidente da República que, publicamente, é favorável à tortura, é favorável à ditadura e é contra a democracia. É a favor de fechar o Congresso, de fechar o STF, é contra a imprensa livre, é contra uma intelectualidade e uma cultura livre e plural. Então, ou seja, nós estamos, na verdade, numa encruzilhada muito grave, porque hoje a sociedade brasileira criou o monstro do fascismo que ocupou as instituições. E perceba-se também, comparando até com um outro momento da nossa história, em várias partes do Brasil, muitos apoiaram, né, a chegada dos militares no passado ao poder, né, que desagou no regime duro, na ditadura, e grande parte dos próprios que apoiaram esse regime terminaram como vítimas dele. Me parece que, no presente, acontece algo parecido. Setores de instituições do judiciário, né, acabam como vítimas desse monstro que ajudou a produzir, como também do legislativo brasileiro, né, e dos demais setores das instituições. Veja que, desde a campanha, já se falava na história do jipe, um cabo e um soldado, para fechar o Supremo Tribunal Federal. E hoje, uma sequência de ataques. Do mesmo jeito, ataques ao Congresso, onde grande parte, aliás, desse próprio Congresso e do Judiciário deu suporte a esse projeto que aí está. O Robson, essa estratégia, inclusive, é tipicamente militar. Os militares aprendem nas suas academias a estratégia da dissuasão. O que significa isso? Nos manuais de campanha, quando trata das operações psicológicas, eles precisam confundir o adversário através da ameaça sistemática. Mas só que ele ameaça... Veja bem, o que é que o governo Bolsonaro faz? Tem sempre uma ameaça e vem sempre algum general dizer que aquilo não é aquilo. É Mourão, às vezes era o Heleno, às vezes era o Santos Cruz, tá? Ou seja, numa operação articulada, ou seja, até dando a impressão de que há uma crise militar, ou seja, que os militares há uma divergência interna entre os militares. Isso é falso. Isso não é real. Faz parte do jogo deles, né? Faz parte da estratégia deles. Tá? Só que a gente está numa situação muito... Quer dizer, o bom da política é que você não controla todas as variáveis, né? Então, você tem sempre a possibilidade dos processos... Você perder o controle sobre os processos. Quer dizer, os militares eles são educados para se considerarem superiores aos civis, do ponto de vista moral e do ponto de vista técnico. E da autoridade, inclusive, né? Aí o uso da autoridade, ou seja, isso reforça e legitima a autoridade deles perante a sociedade. O que é que a gente viu no governo Bolsonaro? Um governo militar demonstrando incompetências e mais sinais claríssimos de corrupção envolvendo militares. O exemplo mais claro disso é exatamente a postura do governo e a atuação do Ministério da Saúde durante a pandemia, que tinha no seu comando um general da ativa, que é exatamente o general Pazuello. Ou seja, que um general que, inclusive, que tinha credencial de ser um especialista em logística. Ou seja, o que é que nós estamos vendo? Uma catástrofe, um genocídio patrocinado por incompetência e agora por suspeita de corrupção. Ou seja, as vacinas não foram adquiridas porque se retardou, se acreditou numa mentira que algumas pessoas da área médica conseguiram reproduzir, que é a ideia da imunidade de rebanho. Se a maioria da população se contaminar com vírus, morre muita gente, mas a gente vai ter uma imunidade.
Isso é falso. Os dados no mundo e os dados no próprio Brasil mostram que você pode se contaminar várias vezes. Então, só a vacina e só medidas de distanciamento social, uso de máscaras, são as medidas eficazes para conter a pandemia. O governo federal fez tudo ao contrário do que era o racional recomendado pelas autoridades sanitárias no mundo todo. Então, nós estamos hoje numa situação curiosa. Os militares se envolveram numa aventura e estão profundamente enlameados com os resultados disso. Ou seja, a imagem das Forças Armadas está profundamente vinculada a todo o desastre causado pelo governo Bolsonaro. Professor João Emanuel, num dado momento da entrevista, você fez um link, né, uma conexão muito importante do momento que o Brasil viveu, né, da presença muito forte de militares no governo que desagou na ditadura, com o presente que nós estamos vivendo, né? Inclusive a partir dessa participação do general Heleno, não é isso? Se não me falha a memória. Isso. Do general Heleno, do vínculo com os próprios generais da ditadura. E eu lhe pergunto, é possível, por uma questão histórica, chegarmos mais atrás e fazer algum tipo de vínculo dos militares no poder com o período da formação da República, que foi dada por um golpe militar? Mas eu digo, há algo, digamos assim, que se pode puxar dessa raiz mais profunda ligada à formação da nossa República? Eu pergunto isso, inclusive, se a gente ampliar a análise, por exemplo, os militares sozinhos, por si só, não teriam chegado ao poder. Alguns grupos se somaram, elites políticas do Brasil, por exemplo, financeiras, sobretudo. E, na época, também houve um suporte, né, para que a formação da República acontecesse a partir da execução feita pelos militares. E eu lhe pergunto, é possível fazer algum link desse passado com o que nós estamos vivendo hoje? Não, esse link ele não pode ser estabelecido porque há uma descontinuidade na história militar no Brasil. Tá? Os militares que fazem que dão o golpe da República, eles não são os mesmos, por exemplo, dos militares que saem depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria. Você pode fazer um link dos militares atuais com a Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, na verdade, a modernização das Forças Armadas acontece com a chamada Missão Francesa, que ela vai acontecer no Brasil depois da Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, é a partir da Primeira Guerra Mundial, ou depois da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil se moderniza, as Forças Armadas começam a ter uma característica moderna e passa a adotar, né, traços similares às Forças Armadas mais avançadas do mundo. Então, esses militares que fizeram o golpe de Estado e proclamaram a República, entre aspas, a palavra proclamar é uma palavra que induz a muitas manipulações ideológicas, mas a gente pode estabelecer um vínculo entre o clima de Guerra Fria e a formação e a subordinação dos militares brasileiros aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, com esse grupo que está hoje no comando das Forças Armadas e, consequentemente, ocupando uma posição-chave dentro do governo Bolsonaro. No entanto, é importante chamar a atenção para um outro aspecto. Até 64, nós tínhamos dentro das Forças Armadas uma maior pluralidade. É tanto que nós tivemos episódios na história de militares que lutaram pela legalidade, ou seja, a defesa da legalidade contra a tentativa de golpe, como é o caso do Marechal Lott, que garantiu, inclusive, a posse de Juscelino Kubitschek. Uma parte dos militares não queriam que Juscelino, eleito, assumisse. Esse golpe, você teve um episódio envolvendo Getúlio Vargas, um pouco antes, né, patrocinado por militares também, né? Mas o que acontece em 64? Mais de 6 mil militares são punidos, são presos, são alguns torturados e alguns mortos. Então, houve uma limpeza ideológica das Forças Armadas a partir da ditadura de 64. Daí você tem hoje uma maior uniformidade ideológica, o anticomunismo, porque o antipetismo é a forma... inclusive, né? O antipetismo é a forma contemporânea do anticomunismo, que é uma coisa atávica nas Forças Armadas, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é o seguinte, aquela história, se você não tem um inimigo externo a combater, você transfere
começa a identificar internamente um inimigo interno, né? Dentro do Brasil é um inimigo interno. Então, você identifica, né, na esquerda, nos movimentos sociais, nos movimentos LGBT, nos movimentos de igualdade racial, nos movimentos ecológicos, exatamente desses inimigos, esses supostos inimigos que devem ser combatidos. Quando, na verdade, são as forças que impulsionam a democratização da sociedade brasileira, superando, inclusive, problemas estruturais crônicos, como é o problema da desigualdade, o problema do não reconhecimento do direito de cidadania para muitos segmentos da sociedade brasileira, que é uma marca da história brasileira, né? A desigualdade e a exclusão social e política, ela é uma das marcas da sociedade brasileira ao longo da sua história. Professor João Emanuel, você destacou em uma de suas respostas, né, esse jogo estratégico que acontece entre os próprios militares, onde, por exemplo, Bolsonaro faz uma declaração, daqui a pouco os outros militares do governo acabam contemporizando a declaração, tenta remediar, dizer que não é exatamente assim, que não vai haver golpe. Em alguns momentos, essas declarações mais polêmicas do presidente da República, elas também acabam servindo para desviar o foco de outros problemas que têm desgastado o governo. É também uma estratégia. Mas eu pergunto, diante do que está se observando nesse atual governo, até que ponto se pode dizer que não se passa de um discurso ou esse discurso pode virar prática, né? Dessas ameaças constantes de ataque à democracia, de não ter eleição, né? Até que ponto isso é apenas o jogo para desviar o foco de muita coisa, né? E até que ponto isso pode se constituir como prática, como realidade? Robson, o discurso pode virar realidade se a sociedade brasileira aceitar passivamente as ameaças que são reiteradas contra a ordem democrática. Infelizmente, a gente não tem instituições que funcionem adequadamente. Se nós tivéssemos instituições que funcionassem adequadamente, nós, por exemplo, a última declaração do general Braga Neto teria tido repercussões e ele teria sido demitido e até preso. Mas isso não foi isso que aconteceu. Então, vai depender muito do comportamento da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira tiver uma atitude mais enérgica, mais firme, de defesa da democracia, de contestação às ameaças contra a democracia, quanto em relação ao cumprimento do calendário eleitoral, em relação ao funcionamento das instituições que são típicas da democracia, como Congresso funcionando, como justiça funcionando, como imprensa funcionando, etc. Mas esse é o nosso ponto, é o nosso calcanhar de Aquiles. Se nós ficarmos omissos e calados, o discurso pode virar prática. Ou seja, a única garantia para você evitar isso é a mobilização da sociedade em defesa da democracia e em defesa das instituições que são centrais no Estado democrático de direito. Professor João Emanuel, antes de eu lhe pedir que você narre, inclusive, outros perigos, né, da mistura da política com os braços armados do Estado, eu gostaria que você analisasse e colocasse a sua opinião sobre o seguinte: até que ponto se pode dizer que essa politização que foi levada aos quartéis das Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, ela hoje já chega também às polícias nos estados, as polícias estaduais, os outros braços armados das outras células da instituição que é a Federação Brasileira? Você está levantando uma dimensão que configura de forma muito cristalina a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Bolsonaro não só tem ido a todas as solenidades de colação de grau dos cadetes das Forças Armadas, como também das forças policiais militares. Então, ele hoje conta, seguramente, com um grande apoio das baixas patentes e também de altas patentes, tanto dentro das Forças Armadas, quanto nas chamadas Polícia Militar e, inclusive, outros segmentos que estão ligados à segurança.
Isso é gravíssimo, porque os governadores, por exemplo, eu questiono muito a força e o poder real que os governadores têm sobre as suas polícias militares. Já há exemplos de insubordinação pelo Brasil inteiro, né? Insufladas pelo bolsonarismo. Então, há um risco sério de que na eleição do próximo ano nós tenhamos violência política durante o processo eleitoral. E mais, a ameaça de não respeitar o resultado das eleições, ele é real. Porque, mesmo nos Estados Unidos, um país onde os processos eleitorais são muito mais consolidados, você teve um presidente da República com o mesmo perfil ideológico de Bolsonaro, que estimulou a contestação ao resultado das eleições. Houve, inclusive, invasão do Capitólio, que é exatamente o Congresso americano. Então, isso pode acontecer aqui, sim, com a participação não só de militares, como milicianos, que isso é outro caso. Quando o governo Bolsonaro libera braços armados informais dentro do Estado, né? Quando você libera a compra de armas, que antes eram exclusivas das Forças Armadas, para civis ou clubes de tiros, etc., aí está exatamente o núcleo da violência ou de uma futura violência militar contra os civis numa disputa política no Brasil. Então, esse uma ameaça real, é um perigo real. Você tem, na verdade, sim, qual a característica do Estado moderno? É o monopólio da violência legítima, como ensinava o sociólogo Max Weber. Ou seja, então é uma relação muito desigual, porque os militares eles monopolizam a força e têm o monopólio da violência militar. Os civis estão desarmados. Então, se houver um movimento político baseado numa ação militar, dificilmente a sociedade brasileira ou a sociedade civil brasileira poderá se contrapor de forma exitosa. A única forma da gente contestar isso é exatamente o quê? É disseminando uma convicção coletiva, né? uma consciência coletiva da necessidade da democracia e uma condenação simultânea de todas as tentativas e ameaças à existência da democracia com o retorno dos militares sob forma de uma ditadura militar no Brasil. Professor, e para a gente finalizar, né, essa entrevista-aula, digamos assim, né, tão rica em muitas análises, alguns analistas também chegam a dizer o seguinte, que hoje o que se fala, quando se fala em golpe de Estado, esse tipo de golpe não seria mais aquele com tanques nas ruas, né, com esse tipo de ameaça às pessoas, mas que seria golpes nos direitos dos trabalhadores, das chamadas minorias e de vários setores que conseguiram avançar democraticamente ao longo, digamos assim, desse período, dessa onda progressista que nós tivemos no Brasil. Porque às vezes se fala que estamos agora vivendo uma onda conservadora. Não, na verdade, tivemos, eu entendo, foi uma onda progressista. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre se viesse a acontecer, seria nos moldes um pouco mais antigos, com tanques nas ruas, né, com esse tipo de armamento, ou através de milícias e todo esse conjunto de forças que se armam e podem se armar contra o povo, ou teria ou é realmente nessa outra linha de raciocínio, né, com esses ataques a direitos? Robson, se a gente analisar o passado imediato do Brasil e dos nossos vizinhos latino-americanos, e até de outros lugares do mundo, a gente vai ver que é o seguinte, hoje a ação dos Estados Unidos para desestabilizar governos que lhes são hostis ou que não lhes são subservientes, elas variam de formas. Você combina várias formas. Você teve aqui no Brasil, por exemplo, golpes com aparência de respeito à institucionalidade. Que, aliás, 64, se você lembrar, foi um golpe militar, mas os militares rapidamente procuraram dar um verniz de respeito institucional. É tanto que, quer dizer, acabaram com os partidos políticos, mas criaram 2 partidos políticos novos. Ou seja, não impediram a eleição para o executivo, mas mantiveram a eleição para o parlamento.
Ou seja, então, a ditadura militar no Brasil, quer dizer, também não foi aquela ditadura de um fechamento absoluto, né? Era uma ditadura onde a violência era seletiva, né? Ela atuava mais em alguns setores, concentrava mais em alguns momentos. No primeiro momento, ela concentrou muito nos próprios militares. Eu acho que o segmento que mais foi afetado no primeiro momento foram os próprios militares, que discordavam, que tinham uma postura diferente, uma postura nacionalista, uma postura de simpatia com as propostas de reformas estruturais que o governo João Goulart apresentava. E você tem também um momento em que você teve uma certa liberalização disso e depois um recrudescimento disso. Você teve exatamente o AI-5, que foi exatamente o momento em que você teve uma ditadura, vamos dizer assim, a ditadura assumiu a sua forma mais explícita. Mas quando a gente pega aqui o passado recente, o que é que a gente vê? Os golpes aconteceram dentro da institucionalidade. Então, eu acho que uma primeira tentativa vai ser manter um certo respeito aparente à institucionalidade. Se não der certo, você pode acionar outras formas. Um exemplo claro disso é a Bolívia. Na Bolívia, você teve exatamente o quê? Os milicianos, as forças paramilitares, foram exatamente a base para o golpe contra Evo Morales. Então, isso foi feito por iniciativa dos militares bolivianos? Não. Foi feito com a orientação dos militares americanos. Então, isso pode acontecer no Brasil. É por isso que eu digo que a gente vive um momento dramático, porque Bolsonaro hoje dispõe de uma força armada, né, paramilitar e militar, que ele pode acionar caso a sociedade brasileira não se contraponha de forma muito clara, de forma muito enfática, contra qualquer tentativa de violação da democracia no Brasil. Vale lembrar, trazendo um momento trágico da história mundial, na Alemanha, que o próprio Hitler, ao contrário do que muita gente pensa, ele chegou ao poder pelo voto popular. Hitler foi eleito e depois todo o processo que culminou com o Holocausto, que o mundo conhece, né? Robson, a gente tem contemporaneamente muitos exemplos semelhantes. Você tem o Modi na Índia, que também é um autoritário que foi eleito. Você tem a situação Hungria, da Polônia, Turquia, você tem a Hungria. Ou seja, você tem muitos casos em que os ditadores ou os candidatos a ditadores ou aqueles que realmente têm tendências fascistas, eles foram eleitos pelo voto popular. Essa é a tragédia brasileira que nós estamos vivendo nesse momento. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação do professor de Ciência Política, João Emanuel, professor aposentado da Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelas reflexões que você compartilhou conosco. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para alguma mensagem ou outra reflexão junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento e pode complementar com alguma informação que você considera importante que, porventura, a gente não tenha falado aqui. Robson, a minha fala final é de chamamento para as pessoas, né, para a consciência da necessidade de defender a democracia. E nós precisamos formar uma frente a mais ampla possível de todos os segmentos que são favoráveis à democracia no Brasil, independentemente das pessoas, em quem as pessoas votaram na eleição passada. Nós temos que ter essa postura desprendida. Nós não podemos ficar numa postura de combate sistemático às pessoas que se equivocaram e elegeram Bolsonaro ou ativamente ou através da omissão. O que nós precisamos fazer hoje é criar uma grande frente antifascista, né, com todas as forças interessadas em manter a democracia no Brasil. E isso é fundamental, isso pode ser feito através de atos mínimos. Por exemplo, você impedindo, bloqueando a proliferação de fake news, que é hoje uma das ferramentas básicas de expansão do fascismo. Você conversando com as pessoas sobre a realidade do Brasil hoje e a realidade que o Brasil já teve no passado. Nós regredimos em tudo. Quer dizer, nós, na verdade, criamos uma demonização da política e da esquerda altamente sem base real. A esquerda não violou a democracia. Na verdade, quem patrocina a quebra da institucionalidade e a ameaça à democracia são as forças conservadoras, particularmente as forças de extrema-direita.
Se há forças que, de fato, estão comprometidas com a democracia no Brasil, são as forças progressistas, são as forças de esquerda. Não houve nenhuma tentativa de ruptura, tá, institucional patrocinada pelos governos do PT ou liderados pelo PT. Ao contrário, nós temos que... Todas as ações que levaram a uma redução ou a ameaça à democracia vieram exatamente das forças conservadoras. Então, nós temos que criar essa consciência coletiva. E aí a ação de cada um, cada cidadão, cada cidadã é fundamental. Nós não podemos ficar omissos. A omissão é a contribuição involuntária para a tragédia no Brasil, anunciada, né, sistematicamente pelo presidente Bolsonaro e pelos seus generais que o acompanham. Então, é fundamental que a gente não tenha, saia da postura de passividade. É fundamental que a gente tenha essa perspectiva de que é necessário defender a democracia. E mais, no Brasil, durante os últimos 10 anos ou 15 anos, se alimentou uma ilusão de que o principal problema do Brasil era a corrupção. E a gente não viu uma coisa elementar. O principal do Brasil é a desigualdade social. Quando a gente olha o mundo, a gente vê o seguinte, que os países menos desiguais são os países menos corruptos. Se a gente quer reduzir e combater a corrupção, a gente tem que combater a desigualdade e preservar a democracia. Não é possível você ter combate à corrupção com ditaduras. As ditaduras, elas fomentam a corrupção. Esse é o exemplo de todos os lugares que você tem ditadura, e inclusive durante a experiência brasileira. Durante a ditadura brasileira, a ditadura militar, são inúmeros os casos de corrupção comprovada. Inclusive, acho que ontem, teve um diplomata que foi assassinado, preso e torturado e assassinado durante a ditadura porque denunciou corrupção na construção da hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, e, felizmente, foi homenageado pela turma de concluintes do Itamaraty. Mas isso é um exemplo para ilustrar de que as ditaduras, elas criam um ambiente necessário à corrupção. Então, a gente não combate a corrupção... Inclusive porque acaba com a transparência, como um dos primeiros atos. Porque você não tem transparência, você não tem... A imprensa não investiga, os juízes estão amordaçados, o parlamento está amordaçado. Então, você não tem a circulação livre de ideias para você ter a denúncia e a apuração das denúncias. Então, uma ditadura, ela fomenta a corrupção. Se você quer combater a corrupção, defenda a democracia e lute contra as desigualdades. É a melhor forma de combater a corrupção. Muito obrigado, professor João Emanuel, cientista político, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo.